Bom, vamos lá para alguns exercícios agora de plano inclinado. Aqui nos exercícios anteriores tinha como decompor vetores. Deixa eu dar uma mostrada aqui, ó, no próprio livro. O exercício aqui, ó, o exercício aqui ele tem, ó, a decomposição do peso na página. Qual é a página? Página 52. E aqui na página 53 ele tem o exercício 32, que é um exercício resolvido sobre como decompor a força-peso. E aqui então, depois de você ter dado uma olhada nessa explicação, a gente vai fazer aqui o exercício 39. O exercício 39 ele diz assim: uma esfera de 0,1 kg é colocada no ponto mais alto de um plano inclinado, de uma rampa que forma um ângulo de 30 graus com a superfície horizontal. Após ser abandonada, ela passa a se movimentar com um movimento acelerado, desprezando o atrito e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sendo 30 graus igual a 0,5 e cosseno 30 graus igual a 0,6, responda: qual o valor da parcela da força, peso que acelera a esfera? Qual o valor da aceleração da esfera? Esse valor aqui do cosseno de 30 graus igual a 0,6, ele não está correto, ele é aproximadamente 0,87, a gente vai usar raiz de 3 sobre 2, isso você pode estar conferindo numa tabelinha. Vamos ali então responder as questões, vamos ver como é que a gente resolve isso aqui. Aqui eu já desenhei o problema. A gente tem então exercício 39, a gente tem essa esfera aqui no topo dessa rampa, e ela tem uma inclinação aqui então com o plano. Aqui a gente tem um plano, o plano não precisa estar aqui, né? O plano pode ser além, não vou desenhar o plano aqui não. A gente tem aqui, enfim, tem essa inclinação aqui, ele falou que essa inclinação aqui, esse ângulo, pode eu colocar aqui, vou botar aqui, o ângulo, esse θ é de 30 graus, e aqui então já está aqui os valores, o seno de 30 é igual a meio, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, e ele quer saber na letra A letra A está pedindo ali qual o valor da parcela da força, peso que acelera essa partícula. Então ele quer saber qual que é a força que acelera essa partícula, essa esfera, essa bola aqui no topo. E na letra B ele quer saber qual que é a aceleração dessa força, qual que é a aceleração que essa força provoca. Aqui então a gente tem aqui, eu desenhei aqui o eixo X e o eixo Y, deixa eu colocar aqui eixo Y. E esse eixo aqui está colocado na mesma inclinação do plano. Então o eixo X ele é paralelo ao plano, né? Essa rampa, perdão, ele é paralelo à rampa, o eixo X, e o eixo Y ele é perpendicular à rampa. Então eles estão na mesma inclinação que a rampa em relação ao plano aqui, o plano aqui embaixo que não tem inclinação. Aqui então, dessa forma, o peso, ó, ele está aqui, ó, sempre na direção também perpendicular, não à rampa, mas sim à superfície, ao plano. Então ele aqui é perpendicular ao plano. Então a gente desenha ele aqui. E aí a gente tem aqui, ó, ele acaba se tornando então, esse vetor do peso é um vetor bidimensional, que tem a sua componente aqui, ó, no eixo X, o PX, né? Então aqui seria o peso, o vetor peso, aqui o vetor PX, e esse outro vetor aqui, ó, o vetor PY. O desenho ficou um pouco pequeno, PY. Então o PX e o PY são as duas componentes que, se você fizer Pitágoras aqui, você consegue chegar no módulo do vetor peso. Isso aqui tudo a gente tira dessa relação aqui, então, com esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui entre o eixo Y e o peso. Deixa eu fazer ele aqui mais para baixo para ficar mais visível. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo entre o eixo Y e o peso é o mesmo ângulo aqui. Eu botei a setinha, o tracinho aqui para representar isso, e é 30 graus. Então, de uma relação trigonométrica, o que a gente tem aqui? Ó? Deixa eu desenhar um triângulo aqui com da mesma forma que está ali, tentar.
Aqui, a gente tem aqui então que esse aqui é o peso. Esse aqui é o peso. Esse aqui, ó, é o px deslocado. Deixa eu desenhar as cabecinhas aqui. Então, esse aqui é o vetor peso. Esse de cá. Esse aqui é o vetor px. E esse aqui é o vetor py. Bom, e se a gente inclinar aqui nossa câmera, olha só que maravilha. O que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo retângulo, onde esse aqui é o ângulo de 90 graus. Esse aqui é o nosso ângulo 30 graus, semelhante ao outro ali. E aqui, então, se a gente virar a nossa câmera aqui mais um pouco, ó, o que a gente tem? A gente tem aqui que esse aqui é o cateto adjacente e esse aqui é o cateto oposto. E esse aqui é o cateto oposto, então é o px, o cateto adjacente é o py. Voltando aqui de volta, a gente vai ter o quê? De uma relação trigonométrica, que você pode revisar depois, que o módulo do px vai ser igual, como ele é o cateto oposto aqui, ó, o módulo do px vai ser igual ao peso vezes o seno do ângulo, que é o seno de 30 graus aqui nesse caso. E o py, a componente y do peso, ela é o peso vezes, que é um vezes, cosseno, cateto adjacente, cosseno de 30 graus. Essa relação aqui vem de que cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, disso que você então passa aqui, que está multiplicando, pode passar para lá dividindo, e a gente chega nessa relação trigonométrica do ângulo, do seno e do cosseno para um ângulo, ok? Então a gente tem isso aqui. E aqui, se você reparar aqui então, ó, é justamente esse peso x aqui, ó, que vai contribuir, ele está na mesma direção, ele está na direção do plano, da rampa. Ele está na direção da rampa. E é ele que vai contribuir, então, essa força que ele quer saber na A. Qual é a força que faz essa esfera entrar em movimento? É a componente x do peso. Essa é a força que puxa ele. A componente y, ela vai ser aqui, ó, vai ter em módulo, vai ser igual a normal. É a ação, é a resposta da rampa aqui que vai dar normal. Então, a componente que vai contribuir com o movimento é o px, porque ele está na mesma direção da rampa. Ele não tem como afundar aqui para o py. E decompondo, a gente vê que ele tem py e px. E a esfera não tem como entrar aqui na rampa. Então, ela tem que acompanhar aqui a força do px. A py se anula com a normal quando a rampa sente essa força py. Então, disso aqui, a gente tira então que o módulo, o valor então, de px, é o peso vezes o seno de 30. A gente tem a massa e tem a gravidade. Então, daqui a gente pode calcular o peso. Peso, deixa eu focar aqui. Foca aí. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Peso, então, vai ser igual a massa é 1 sobre 10 kg, 1 sobre 10 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é igual, 10 corta com 10, vai dar 1 newton. 1 newton é o valor do peso. E agora, qual que é o valor do px? A gente pega o peso aqui, ó. Px, para calcular o px vai ser igual. A gente pega o valor do peso, que a gente encontrou de 1 newton, e multiplica pelo seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus. A gente viu aqui, isso que vai dar quanto? Px, deixa eu fazer esse 1 aqui melhor, né? Aí. Px vai ser igual a 1 newton, que multiplica seno de 30 graus, a gente colocou aqui do lado, é meio. Seno de 30 graus é meio. Então, 1 vezes meio continua sendo meio. Isso é, então, meio newton. Continua não, na verdade você tinha 1, multiplicou por meio, continua meio, né? Disse isso. Mas então aqui a gente tem que, pela razão trigonométrica, meio newton igual a 0,5. Enquanto a força gravitacional que a Terra faz sobre essa esfera é de 1 newton, a força que está contribuindo com o movimento é uma razão dessa força, é a metade dessa força.
como ele está com 130 graus, você tem a metade, você tem 0,5 newtons. Então, se essa esfera tivesse em queda livre, ela cairia com uma força de 1 newton. Como ela está numa rampa, essa rampa, a gente tem uma decomposição da força quando a gente bota os eixos aqui inclinado juntamente com a rampa, então passa a ter meio quando o ângulo é de 30 graus. Quando mudar o ângulo, vai mudar essa razão aqui. Ele vai te dar, ou você vai ter que calcular qualquer razão, mas essa razão muda. Então, essa aqui é a primeira resposta, é a letra A. Resposta da letra A, 0,5 newtons. Aí, na segunda, na letra B, ele pede aceleração. Então, a gente tem a força, a gente achou a força, que é Px, e a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Então, a gente bota isso aqui, massa vezes aceleração. Então, Px, que é 0,5, vou botar meio aqui para ficar mais fácil, vamos trabalhar com fração. Meio é igual a massa também, a massa é de 1 sobre 10 kg, aqui deixa eu botar a unidade, né? Meio newton igual a 1 sobre 10 kg, que multiplica a aceleração. A aceleração a gente quer descobrir. Aceleração. Então, a gente vai isolar aqui a aceleração. O 10 está dividindo, vai passar multiplicando. A gente vai ficar, então, com 10 sobre 2 newtons. O quilograma está multiplicando, vai passar dividindo. Dividido por quilogramas, igual o 1 vezes A é A. Daqui que a gente tem 10 dividido por 2 dá 5, newton dividido por quilograma dá metro por segundo ao quadrado. Então é igual a 10 dividido por 2, 5, newton dividido por quilograma, metro por segundo ao quadrado. Então essa aceleração que a gente achou aqui, a partir da força que está atuando nele, ajudando ele a descer, ele vai descer com aquela aceleração de 5 metros por segundo. E faz sentido, né? Porque se a força é a metade da força gravitacional, era de bom grado que a aceleração também fosse metade da aceleração gravitacional, que é 10. Olha só, faz sentido. Até a próxima resolução de exercício.